Nós não somos lembrados pelos grandes feitos que mudam o mundo, mas pelas pequenas coisas que afetam e mudam para sempre a vida de cada pessoa individualmente. Mudar a vida de alguém, fazer a diferença, quando colocamos em perspectiva o que é e o que significam essas coisas, passamos a entender mais um pouco, tanto de nós mesmos quanto de todos à nossa volta, do que é a vida, o que significa estar vivo e de como uma simples ação pode fazer a diferença entre o tudo e o nada. Estamos vivos porque nascemos, mas vivemos porque é o que nos dá significado. E estar vivo de verdade é poder dividir cada momento da sua vida e aproveitá-los com quem dá significado à sua existência e com aqueles que acham o significado da existência deles em nós. Em uma época onde as trevas reinavam e tudo parecia estar cada vez mais próximo da derrocada final, 3 pessoas que não eram ninguém se juntaram na esperança de fazer a diferença, nem que fosse a mínima possível. Eles buscavam salvar o mundo e fazer com que todos se sentissem pelo menos um pouco mais felizes, bens e seguros. Porém 3 era um número que não fazia sentido para eles. E na busca de mais um companheiro que pudesse caminhar ao lado desse grupo, 3 se tornaram 4. E esses 4 mudaram tudo. Mas além de mudar tudo, eles mudaram um deles tão profundamente que nem uma quase eternidade tinha feito tanta diferença assim em sua vida. Porque no coração é onde encontramos a resposta de quem somos e o que queremos. E até um coração que já viveu mais de uma centena de vidas pode ser tocado por uma simples vida, passageira e minúscula, mas que graças a isso teve a capacidade de mudar não só o mundo ou as pessoas nele, mas a pessoa mais querida e importante que ele encontrou. O tempo há de consumir tudo o que está no seu alcance, mas enquanto formos lembrados pelos demais, o tempo nunca nos alcançará. E aí, meus queridos, tranquilos? Eu sou o Léo e sejam bem-vindos ao canal Colisão Pop. Faziam anos que, pelo menos no meio dos animes, eu não me deparava com uma obra tão genuína, sincera, emocionante e significativa como Soul Soul no Frieren. E de começo, eu admito, eu não me interessei nem um pouco, mesmo todo mundo falando bem, porque é sobre magia. E é uma elfa, uma protagonista. E eu não gosto de elfos e nem de magia. Afinal, todo RPG que eu vou jogar sempre eu jogo de guerreiro e nunca uso magia. Mas a grandiosidade dessa obra é tão original e inegável que eu simplesmente me apaixonei pela narrativa e pelos personagens que ela apresenta. E pela história dela também. Então vamos conversar um pouco sobre a obra que talvez nos últimos 20 anos seja a única mais original e que realmente possui uma vida. Só para esclarecer, o vídeo será dividido em 2 partes, como vocês podem ver aí no player. A primeira eu vou falar sobre o anime, seus pontos fortes, narrativa e personagens, sempre tentando falar de forma mais interpretativa sobre ambos, enquanto pontualmente eu vou dando as minhas opiniões. A segunda parte, que vai ser bem menor, eu vou dizer por que Frieren não é perfeita e no que ela erra. E se você tiver interesse só nessa parte, cara, fica à vontade para pular o vídeo e assistir só ela. Vai estar aí a marcação no player, só você ler e ver aí, ó, parte que a Frieren errou, vai estar escrito aí. Soul Soul no Frieren, ou Soul Soul no Frieren, uma obra tão bela e poética que seria uma ofensa só falar que é um anime bom novo, ou um novo anime que se provou o melhor da temporada. Eu acho que o melhor elogio que eu posso pensar pra ele é que é uma história, uma animação do Estúdio Ghibli, que não é do Estúdio Ghibli, dado o tamanho da qualidade que ela possui. É uma coisa descomunal, cara. Tanto na sua animação, que parece realmente um quadro que está em movimentação animado na sua frente, como em seus personagens, que diferente de centenas de milhares, realmente são vivos e únicos, mesmo que tenham algumas exceções. E sua história que transforma a proposta mais simples e medíocre, possivelmente na coisa mais genuína e incrível dentro de sua proposta. E quando paramos para analisar a proposta de Frieren, é isso. Uma coisa medíocre, batida e clichê, mas que quando posta nas mãos de alguém realmente habilidoso, que tem uma história para ser contada, cara, e algo para nos ensinar, esse medíocre toma proporções que são tão grandes como os próprios céus e os sonhos mais impossíveis. Frieren se apoia em sua ideia de concepção em 3 alicerces principais: a fantasia, a aventura e uma lição que tem que ser passada e ensinada pelo autor para as pessoas que estão acompanhando a sua obra. E essa lição muda tudo, cara, transforma tudo, cria algo quase perfeito, Uma elfa que viveu centenas de anos, mais de 1000 anos, mas em toda a sua vida nunca tinha vivido de verdade e nem descobrido o que era realmente estar viva. Mas em um piscar de olhos para ela, que duraram 10 anos para aqueles à sua volta, Frieren presenciou e viveu momentos que à primeira vista dela foram isso, um piscar de olhos, que ela fez parte,
mas era apenas mais uma gota no seu mar de existência. Ao lado de seus companheiros, ela salvou o mundo e caminhou, descobrindo e deixando por onde ela e seus amigos passassem um lugar mais lindo e feliz. Mas tudo chegou ao fim. Porém, o fim é algo como Frieren nos ensina, que não é apenas mais o fim. Pode ser uma coisa nova, outro começo, que pode ser mais significativo até do que veio antes. Frieren, Himmel, Aizen e Hayter, um grupo incompatível, mas perfeitos para serem amigos e companheiros para a vida toda, destruíram o mal. E assim a aventura deles acabou. Eles salvaram o mundo e em sua última noite juntos em muitos anos, virão os céus chorarem por sua despedida. 50 anos após a elfa dizer adeus a seus amigos, ela retorna como se uma vida toda tivesse sido apenas um momento. E tudo que ela havia vivido com seus amigos não tinha à primeira vista significado nada, mas é apenas quando quem mudou a sua vida, sem sequer ela perceber, morre, que seu coração, talvez pela primeira vez, percebe o que é realmente estar vivo. E é isso, uma história simples, um ser imortal que se juntou a um grupo. Juntos eles salvaram o mundo, mas quando ela perdeu seu amigo mais importante, só ela percebeu o que era estar vivo e como cada segundo que ela passou com aqueles à sua volta foi grandioso, único e o mais significativo possível. Isso é um episódio. E daí pra frente, capítulo por capítulo, a história se propõe a apenas uma coisa simples, mudar a sua perspectiva sobre a vida e fazer você entender melhor a sua vida e tudo à sua volta. A partir daí, acompanhamos a história de um ser quase eterno, dotado de uma apatia quase infinita, mas que pelo amor que ela sequer havia notado, teve sua vida e concepções mudadas, e que por causa disso mudará e dará significado à vida de muitos outros, como antes seu maior companheiro fez por ela e pelo mundo que ela vive. Frieren, eu acho que acima de tudo, mostra em seu início como o tempo pode ser uma coisa frívola, para sua protagonista pelo menos. Uma coisa que para nós talvez seja mais significativa, afinal é o que mostra quanto tempo ainda iremos existir. Mas que para ela é quase um estranho que às vezes ela chega a esquecer que existe, o que torna sua existência quase como a de uma observadora, que não precisa pensar em fazer algo ou sequer fazer algo importante. Acordar, dormir, amar e ir buscar algo. São coisas tão irrelevantes para ela como o ponteiro de um relógio que nunca para de se mover, mostrando que cada vez mais o tempo está se esgotando. Emoções, laços e propósitos não passam de frivolidades para um ser que tem quase toda a eternidade na palma de suas mãos. A solidão não passa de algo comum que sempre estará ao seu lado, afinal tudo irá acabar menos você. Mas Himmel, em apenas uma vida, uma fração de sua vida, faz tanta diferença em Frieren que o que não precisava ter significado nenhum, a companhia, e poderia ser adiado quanto fosse necessário, faz sua jornada se tornar não a de uma observadora, mas de um ser que busca acima de tudo contemplar cada momento de sua existência e retribuir cada fração de vida e amor que lhe foi dado para todos à sua volta. A solidão, uma companheira comum que sempre esteve ao seu lado, dá lugar a outro ser, a companhia, porque sua vida eterna sem ninguém passa a não ser mais o suficiente para Frieren. Por mais que ela à primeira vista não queira aceitar isso muito bem. Seu caminho muda não para apenas alcançar um objetivo, mas de aproveitar sua vida até chegar nesse objetivo, como o próprio Himmel havia feito ao seu lado. Frieren se mostra tão apática no início da obra que mesmo o amor estando na sua frente, tanto para ela quanto para quem a ama, ela não se dá conta. Momentos lindos, únicos e inesquecíveis por causa da sua imortalidade não passam de horas e dias corriqueiros que estão sendo vividos porque sim, porque ela nasceu, porque ela havia sido ensinada que precisava matar o rei demônio acima de tudo, mas durante todo esse tempo ela nunca havia reparado que sua vida era muito mais do que isso, desde que Himmel se colocou ao seu lado, pelo menos. E se Frieren é a protagonista, Himmel é quase como se fosse uma bússola, mas não para apontar um caminho para seguir, mas para mostrar ao seu coração como ela foi importante e que nunca mais estará sozinha, seja pelas migalhas imutáveis que Himmel fez questão de deixar no mundo, para que ela sempre pudesse estar junta e lembrar daqueles que a amaram, ou pela chama de vida que ele fez nascer em Frieren através de seus esforços incansáveis, de mudar a vida de todos e fazer a diferença para todos. E com Frieren não seria diferente, já que ela foi a pessoa mais importante para ele. A apatia, por mais que de início eu tenha achado irritante e quase uma coisa que torna a personagem uma porta, eu acho que é a maneira mais fácil de descrever como que ela era no início, na verdade é uma coisa belíssima e intrínseca para a história, porque é graças à sua apatia que vemos como Frieren muda e começa a perceber o mundo de maneira diferente.
ao decorrer da obra, até a sua voz muda e aonde havia um tom morto, sem vida, dá lugar a uma voz de alguém vivo, que realmente sente e se transforma conforme os episódios vão passando. Conforme a história se decorre, episódio a episódio, mais um pouco, sempre nos é mostrado nossa bússola, Himmel, e Frieren tendo sua perspectiva sobre tudo mudada graças ao tempo que passou com seus companheiros. E como Himmel, Hayter também encontra o final de sua aventura, mas como Himmel havia feito para Frieren, ele deixa para ela um presente e uma missão, a de cuidar da pessoa que tinha sido a mais importante para ele. Frieren, que nunca havia pensado em ter uma família, agora passa a ter uma filha. Tá, a Fern é uma aprendiz dela, mas para todo mestre, o seu aprendiz é como se fosse um filho. E mais uma vez, graças a um piscar de 10 anos da sua vida quase eterna, toda a sua existência muda novamente e ela deixa de viver apenas para ela. E passa a viver também para quem ela ama. Passo a passo, dia a dia, agora possuem significado. Ela percebe então que simples gotas de frivolidade passam a ser um presente, um momento único que ela não apenas presencia, mas vive, desfruta e divide. Até o gesto que parecia simples, sem significado nenhum para ela e que há mais de 1000 anos a irritava, Frieren passa a entender e usar. Um afago gentil e momentâneo na cabeça de alguém, que pode parecer que foi feito para irritar quem o recebe e tratá-lo como criança, mas que na verdade é uma demonstração do carinho, orgulho e cuidado que você tem por alguém que faz a sua vida algo melhor e que é uma preciosidade que você deve guardar para sempre. Fern absorve e aprende com cada ação de Frieren, mas mais do que aprender com ela também aprende com o que Himmel ensinou a Frieren. Sua apatia, poder, inteligência, cuidado e teimosia vieram de Frieren, mas seu amor, empatia e persistências vieram diretamente de Hayter e dos aspectos que Himmel empregou em Frieren. E é aqui que eu vou tomar um pouco de tempo para falar do Stark, que faz um contraponto significativo e indispensável para toda a história. Um guerreiro covarde que se acha fraco, mas guarda dentro de si o poder de fazer a diferença. O carisma que nem Frieren e nem Fern possuem e que é mais uma herança para Frieren de seus companheiros que tanto se importavam com ela. Stark na atualidade faz o papel de Himmel, o que pode ser óbvio para alguns e nem tanto para outros. Mas diferente de Himmel, que era o herói perfeito para um tempo que precisava de um herói perfeito e que era o mais confiante de todos, porque ele precisava ser o mais confiante para mudar o mundo, Stark é o herói covarde. O herói que tudo leva a crer que irá novamente salvar o mundo, mas que não precisa ser confiante, porque Frieren tem essa qualidade e a ele cabe a de proteger e ser o escudo de suas companheiras. Diferente de Himmel, que era o caminho a ser seguido, a espada que desbravava o caminho, Stark é a defesa, a obstinação e, além de tudo, narrativamente, ele é um alívio cômico, a quebra de tensão e o personagem que faz a vez do humano que, mesmo à beira do fim e diante da maior dificuldade, vence sua fraqueza e ri quando é necessário para fazer seus amigos felizes. Fica de pé, mesmo não sendo lógico, dentro de um grupo onde uma é praticamente uma deusa e a outra uma mortal invencível. Stark faz a vez do crível, do palpável. E além disso, ele é quem vemos como alguém falho, mas que tem um coração para mudar o mundo todo. Frieren, graças à sua apatia e ar de divindade, dificilmente nos dá a chance de ver como ela é falha e seus erros, porque ela não pertence ao mundo humano. E a Fern é praticamente a Frieren, só que humana e mais jovem. Só que ainda tem aquele ar de divino, de superior a tudo. Então é maravilhoso ter um personagem como Stark para compor a obra e também herdar um pouco dos aspectos do que o Himmel era. Alguém que com pequenas ações quase insignificantes marca e muda a vida dos outros. E a cena dele lutando contra o dragão, cara, é a melhor cena de luta do anime todo, cara. É simplesmente sensacional, os enquadramentos, a animação, a fluidez, é linda, cara. Porém, nem tudo é um campo de flores e lições que mudam sua vida. Porque eu disse que Frieren é quase perfeito no início do vídeo, e não perfeito. Vamos entrar agora nos poréns da obra, que é apenas um, mas erra gigantescamente e estraga completamente tudo quando é posto em ação. Frieren se propõe a ser uma lição para toda a sua vida e nos apresentar uma narrativa belíssima, significativa e com estofo. Até demais em certos momentos para você acompanhar sem sentir uma vontade de derramar alguma lágrima, cara, de tão profundo que é e tão emocionante. Enquanto ela se mantém nessa proposta, é lindo, cara, é magnífico, não tem como pôr defeito. É uma obra quase impecável, que realmente merece destronar Fullmetal no top 1 do My Anime List. Porém, ela possui um problema enorme que começa na segunda metade da sua primeira temporada. Frieren
foi feito para ser épico e profundo, e tudo se torna um mar raso de previsibilidade e tédio quando a obra foge da sua proposta. Em sua segunda metade, eu não li o mangá, eu só assisti o anime, tudo muda e vira um shonenzão de torneio. Magos soltando magia e explicando como suas magias funcionam, como eles aprenderam elas e usando as mesmas para vencer provas que darão o título de Mago Supremo, um Mago Classe A, um Mago Rank 1, e é uma bosta, cara. É simplesmente uma merda no mais claro português, cara. É colossal. O quanto piora, fica tedioso, dá sono e te irrita ver essa parte, porque parece que vira outra coisa, não é mais a história emocionante e profunda que você estava acompanhando. É só uma história de lutinha de mago. Não existe a necessidade de ficar explicando o poderzinho e como os magos são poderosos. Frieren não é sobre isso. E tudo isso estraga de uma forma tão gigantesca a obra, cara, que é difícil você descrever sem ficar puto. E macula completamente o que estava impecável. É muito estranho você pensar que colocar ação em uma obra pode tornar ela pior. A gente cresce acompanhando shonens e animes que pontualmente tem ação também para criar tensão e dificuldade. Mas aí chega a Frieren e mostra que a ação para algumas histórias é só uma muleta que não significa nada. E só piora o que estava acontecendo. Frieren é sobre vida, momentos, tempo, amor e contemplação. Viver e aproveitar a vida. E durante 90% desse arco, só vira um shonen qualquer que não significa nada, cara. É só pra mostrar poder e enrolar, porque o mangá tem que vender, talvez. E apenas os momentos que não tá tendo esse exame de magos, essa parte realmente brilha e mostra que tem algumas coisas boas. Cada vez que terminava uma prova, era um respiro de felicidade pra mim, porque eu sabia que essa merda de torneio de shonen ia parar, ia voltar a focar e mostrar no que o anime é bom de verdade. A aventura, as lições, a interação dos personagens e o desenvolvimento deles. Toda cena e parte que foca na ação é assim, chata, cansativa, tediosa, irritante. Desde o confronto com os demônios que não chega nem perto do quão chato, cara, é essa parte dos magos. É tudo inútil. Eu fiquei realmente triste com isso, cara, porque parecia que o final da obra, pelo menos do anime, tudo aquilo que era maravilhoso e com significado tinha sido jogado no lixo pra virar um shonen medieval. Mas glória aos céus que era só um exame dos magos ali. E quando ele acaba mesmo, tudo volta a ser magnífico e profundo como tem que ser. Parece que todos esses arcos de ação foram simplesmente colocados na obra porque tem que ter pra chamar a atenção de um público-alvo, ou pra fazer um mangá ter alguma relevância dentro de um gênero que, sinceramente, ele nem sequer faz parte, por mais que ele esteja introduzido naquele meio. E que quando ele se propõe a fazer parte desse meio, ele só vira uma porcaria, cara, porque ele não é aquilo. Frieren é muito mais grandioso do que apenas um mangá medieval, e ele não precisa se apoiar na ação para ser grandioso. Ação que é medíocre e pífia quando o autor resolve mostrar. Só para deixar bem claro aqui, a luta da Frieren não chega nem aos pés da luta do Sukuna contra o Mahoraga, cara. É quase um universo de distância de um pro outro. Porque Frieren não é para ter ação desenfreada, nem joguinhos de poder. É para ser sobre vida e sobre o que é estar vivo. E isso já é mais do que o suficiente, cara, pra essa obra. Tomara que nunca tenha nada mostrando a batalha contra o Rei Demônio, da Frieren, e o Himmel, e o Aizen, e o Hater contra ele. Porque não precisa, cara. Eu não quero ver isso. Só vai estragar uma coisa que é perfeita e não é pra ser mostrada. É pra ser algo mágico que você fica imaginando. Porque não tem como mostrar grandiosidade nessa obra. Porque ela não é proposta pra isso. Porque ela não tem que ser sobre isso. E quando tudo volta a realmente ser bom e sobre o que é pra ser, e não só lutinha, Frieren realmente entende que não precisa mais procurar por amor ou companhia, porque agora ela sabe que foi amada e é amada e não esteve e nem estará nunca mais sozinha. Para acabar, tudo se encerra com uma cena que me fez marejar, cara, e me arrepiou todo. Uma lembrança vem a Frieren quando ele está deixando a cidade da sede dos magos, sem fazer nenhuma grande despedida ou sequer tomar tempo para se despedir de todo mundo. Ferm e Stark perguntam a ela por que ela nunca se despede, ou se despede de maneira simples e rápida. Frieren então se lembra de Himmel e diz como ele havia dito a ela há décadas, porque seria constrangedor quando nos encontrássemos novamente. E é simplesmente, cara, maravilhoso, porque Frieren e Himmel nunca se despediram realmente, nunca houve um adeus dos dois, e Frieren agora está indo para o paraíso para reencontrar seu amigo que a amava e que ela descobriu que ama também. Frieren não diz isso apenas para Ferm, Stark e para Himmel, mas ela também diz para nós, porque quando paramos para interpretar a cena e realmente pegar o que ela quer dizer, a temporada acaba, sem firulas ou grandes encerramentos, porque seria constrangedor
quando nos encontrássemos com Frieren e seu grupo novamente. E porque seria constrangedor quando Himmel e Frieren se reencontrassem. É isso, meus queridos. Esse foi o vídeo. Foi complicado de gravar. Eu tentei gravar 3 vezes, cara. Foram 2 horas pra gravar esse vídeo. Foi complicado de escrever. Eu escrevia e reescrevia e nunca parecia bom de verdade. Eu acho que essa versão final também não consegue expressar o quão grandioso o Frieren é, o que ele significa de verdade, mas eu dei meu máximo, cara, pra tentar interpretar e pra deixar mais fácil pra alguém que não tenha pegado isso, ou queira mais uma interpretação mais profunda sobre o que tá acontecendo, sobre o que aconteceu, sobre como são os personagens, sobre a perspectiva da Frieren, sobre como Himmel e a Frieren se interagiam. Foi o que eu consegui fazer, cara. Não é perfeito, mas é o meu melhor. E se você gostou do vídeo, não é inscrito do canal, cara, deixa um like, se inscreve, e se já foi inscrito, cara, deixa um like. Eu fiquei por muitas vezes refletindo enquanto eu assistia, se o que eu tava acompanhando era a história de uma nova heroína que iria renascer pra salvar o mundo mais uma vez ao lado das pessoas que ela agora sabe que eram importantes pra ela, ou se era uma aventura que tem um objetivo, mas era pra você se desprender disso e aproveitar a cada momento. Como um jogo de RPG mesmo. Mas então eu resolvi acompanhar a obra não só com a minha mente, mas sentir o que Frieren queria mostrar. E a cada linha, a cada cena que Himmel aparece, Frieren sorri e é mostrado como Himmel mudava o mundo. Eu percebi que Frieren não é nenhum e nem outro. Nem uma história de heróis, nem uma história apenas para você se divertir. Mas é uma aula de o que significa estar vivo, desfrutar de cada momento à sua volta e das pessoas que são importantes para você. De fazer o necessário para tornar a sua vida e a vida dos outros que são especiais para você com significado. Uma aventura que seu foco principal é o amor e saber desfrutar desses momentos belos. Cada pedaço, porque em um piscar de olhos, que pode parecer uma vida inteira, eles irão desaparecer de uma hora para outra. Esse foi o vídeo, meus queridos. Muito obrigado para quem chegou até aqui de verdade. E como sempre, tamo junto.